Voltar a ecoar entre os rubro-negros. Mas parece que agora a sombra de Jorge Jesus foi embora. Com um futebol envolvente, o Flamengo de Dorival Júnior está na briga pelo título do Brasileirão e é um passo de classificar para as finais da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. E o Sport Center quer saber do torcedor. Quem começou melhor, Jesus ou Dorival? Então, Jesus foi bem, tem respeito da nação, mas o Dorival Diola, esquece. Tá construindo uma história linda no Mengão e eu acredito que esse ano é a Copa do Brasil, Libertadores, Mundial e se o Palmeiras bobear, até o Brasileirão. É isso, esquece. Esquece, melhor técnico do Brasil. Com certeza o Dorival chegou para levar a gente de novo aí essa tão sonhada taça que é o Tri de novo no Equador. A gente teve por último aí, assim, com sucesso, Jorge Jesus, que implantou uma filosofia de trabalho completamente diferente, que a gente estava acostumado, essa marcação alta. E o Dorival tem muito mérito ele resgatou um pouco dessa tática, mas ao mesmo tempo implantou e resgatou jogadores que não estavam bem, né? Como o Rodinei e o Léo Pereira. Jorge Jesus, nos primeiros 24 jogos, acumulou 16 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 48 gols pró e 19 contra. Dorival, em 24 partidas, no Flamengo tem 18 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 51 gols pró e 14 contra. Ou seja, Dorival tem uma leve vantagem no aproveitamento. Jesus ainda foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final, suou para despachar o Emelec nos pênaltis e avançar para as quartas da Libertadores em 2019. E agora o nome que não sai da cabeça dos rubro-negros é esse aí. Jesus acabou agora, só não tem mais mister, é Dorival Diola agora, acabou, filho. Pedro artilheiro, seleção, é o nome da Copa. Dorival pode se consagrar de vez neste Flamengo 2022? O time está bem, a torcida cheia de confiança e muitos ainda acreditam que o Flamengo pode vencer a concorrência do líder Palmeiras no Brasileiro. O Dorival sabe aqui qual é o desejo de todos nós aqui, é a gente disputar as três, se possível, disputar as três competições de uma maneira contundente para que se chegue nos resultados que a gente entende. Mas eu acho que o grande campeonato que a gente tem que correr atrás até o final agora é o Campeonato Brasileiro e isso com certeza será feito. Tem torcedor sonhando com a verdadeira tríplice coroa. Eu queria o André que fosse aqui porque ele falaria impossível um time ganhar a tríplice coroa aqui no Brasil. Olha, parece que a gente está cada vez mais perto disso acontecer. Você acredita que isso pode acontecer, Renato? Acredito que pode, mas também... Mas que não vai acontecer esse ano? Eu acho que não. Tá. Mas não duvido. Não duvido, acho que o Flamengo tem jogado e tem tido desempenho para realmente encostar no Palmeiras de vez, para conseguir encostar ali e jogar. Para mim, muita questão é o Palmeiras. O Palmeiras vai perder tanto ponto assim até o final. Ainda é uma distância, vamos dizer assim, relevante. Diria que não por conta do futebol do Flamengo. Acho que o Flamengo hoje produz para brigar em todas as frentes, tem conteúdo de jogo, tem um modelo que ainda não está pronto, que ainda é um time que ainda está se desenvolvendo e está melhorando a cada rodada, e tem elenco, né? Tem o time B que joga o Campeonato Brasileiro, é um time extremamente capaz de ganhar de todo mundo, inclusive dos times que ele vai brigar contra até o final. Acho bem complexo, não só para o Flamengo nesse ano, mas para qualquer outro time num calendário maluco que a gente está, e esse ano mais atípico ainda, por conta de Copa, está mais exprimido ainda, mas não desacredito. Fico ali, vamos esperar, vamos ver. Acho que conteúdo e qualidade para isso tem. Ô Zupac, agora vamos para a questão que o torcedor gosta de comentar. Toda vez que a gente falava do Jorge Jesus, a gente estava quase fazendo uma promessa. Ninguém mais vai falar de Jorge Jesus aqui quando a gente falar de Flamengo. Aí vem o Dorival, ganha tudo, já tá, gente. E aí?
Jesus? A definição de encantador ela é subjetiva. O que me encanta pode não te encantar, né? Mas eu acho que a comparação em relação ela é pertinente, porque é um time que talvez encante tanto quanto. É um nível de encanto muito similar, né? E aí um pouco mais pro meu gosto, um pouco mais pro seu gosto, mas eu acho que existem algumas diferenças. Eu acho que é mais fácil o Dorival fazer esse time ser encantador do que foi pro Jorge Jesus. Porque esses caras, eles já se conhecem. O Gabriel, o Everton, o Arrascaeta, o Pedro um pouco menos, porque jogou menos com eles, mas eles de olhos fechados eles se conhecem. E o Mister, o Jorge Jesus, ele pegou esses caras se conhecendo bem menos, né? Talvez, se não tivesse existido o trabalho de 2019, talvez o trabalho de agora também não existisse, né? Esse encaixe tão perfeito que não precisa de uma inovação tática tão flagrante, porque de fato o Dorival ele volta com 4-4-2, que é um modelo clássico, e no mais não há nenhuma grande invenção, não é um trabalho rebuscado taticamente, é um trabalho simples taticamente, o que não quer dizer que é fácil, né? É isso que eu ia Porque falar. ser o melhor sendo simples é uma das coisas mais difíceis que existe em todas as profissões, na nossa inclusive, né? Eu já me peguei muitas vezes tentando falar difícil para falar o melhor, quando se eu conseguir falar de maneira simples, e atingir o público de maneira certeira, isso vai ser o melhor. E não é fácil, é muito difícil. E o mesmo vale para o trabalho do Dorival. Então, taticamente, é um Flamengo teoricamente simples. E o Dorival faz com que os jogadores fiquem muito à vontade no sistema. E eles resolvem com muita qualidade, né? Com um coletivo forte. Eu acho que esse é o grande mérito. Mas talvez, se não tivesse existido o 19, esse conceito de um encaixe de Everton com Gabriel, com Arrascaeta, com Pedro, eventualmente com Bruno Henrique, talvez também não existisse. Eu acho que são encantos similares. O que me chama muito a atenção nesse time do Dorival, e aí ele tem números melhores que o do Mister nesse sentido até o presente momento, é como esse time toma pouco gol. Toma pouco gol. O Flamengo veio aqui, quartas de final em São Paulo, saiu do 2-0. O Flamengo foi à Argentina, semifinal, saiu no 4-0. Tomou um gol do São Paulo para fazer 3 na Copa do Brasil. Então, é um time que vem sofrendo pouquíssimos gols. Falei ontem, um recorte de 9 jogos, agora são 10. Dos últimos 10 jogos, o Flamengo marcou em todos mais de 2 gols de média. E sofreu gol em só 3 dos 10 jogos. Isso me chama a atenção. Aquele velho clichê, que a melhor defesa é o ataque, se comprova com esse tipo de time. O Flamengo controla tanto o jogo, domina tanto o adversário, ataca tanto o adversário, que sobra pouco tempo para ele ser atacado. E vem se defendendo muito bem nesse sentido. A gente geralmente concorda muito, né, Zupa? Mas eu não consigo olhar para o Dorival e achar que o trabalho dele foi facilitado pelo trabalho do Jorge Jesus. Eu não consigo entender desse jeito. Acho que todos os outros técnicos que passaram depois do Dorival, e quando a gente pensa em Gabigol e Pedro, ninguém conseguia fazer com que o Gabigol conseguisse jogar tão colaborativo como ele faz hoje com o Pedro. E isso passa pelo Dorival. Ou seja, eu acho que o trabalho do Dorival ele é tão incrível quanto foi o trabalho do Jorge Jesus. Também acho. Então, assim, a gente vê, é um 4-4-2 que ele consegue fazer, mas não tem nada de mágico, mas eu acho que é mágico. Eu acho que ele consegue fazer o que todos os outros técnicos... Eu também acho, eu acho que é muito difícil. Não é fácil. Eu acho que não é um trabalho rebuscado. Porque esse time do Flamengo não pede rebuscado. Os técnicos que tentaram fazer rebuscado... Mas os jogadores são muito diferentes, o Parque, hoje em dia. A gente não consegue... Quando a gente olha para o time de 2019, a gente pode até pensar Arrascaeta, mas nem Bruno Henrique tá lá mais. A gente pode pensar em Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Mas agora Gabigol com Pedro, Bruno Henrique não tá mais lá. Quando a gente pensa no meio campo, a gente pensa Thiago Maia e João Gomes. Mas tem o Vidal, que ele coloca, que também entra muito bem. Eu concordo. Então, quando eu faço a referência de que o trabalho que eu acho o trabalho do Mister um pouco mais difícil do que o trabalho do Dorival, é porque a noção que o Dorival tem de como é importante reunir esses 4 ofensivos de maneira próxima, com movimentação, cada um na sua, etc e tal, ela existe porque em 2019 a gente viu. Talvez se ele fizesse a mesma coisa se não existisse 2019. Talvez. Entendi. Mas eu tenho a impressão de que o que a gente viu de 2019 serve como base para... É isso que eu tenho que buscar. E o Dorival soube fazer o que outros não souberam. E acho que de todos os técnicos que passaram desde então, o que a gente menos fosse esperar que fosse capaz de fazer isso era o Dorival, pelo momento de carreira. Ele estava badalado e vieram 2 técnicos estrangeiros e o Renato era o Renato do Grêmio. Vieram com muito mais badalo do que o Dorival. E quem consegue é o Dorival de maneira espetacular. Sabe quem que tá achando esse trabalho do Dorival espetacular? Os argentinos. Vamos colocar a capa do Olé e aí você já fala sobre isso. Olha aí, Renato. O Fla é impossível.
diz os argentinos.